Boa noite, povo de Deus. Salve Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista. Vamos nos preparar para este nosso momento de encontro, um momento onde todas as terças-feiras nós partilhamos a palavra de Deus e ajudamos os catequistas de todo o Brasil. É uma parceria da Catequese DH e o Pensar Catequese, meu amigo Gessiandro. Já está chegando gente, que maravilha. Maria Cristina, Edileia, Carol tá por aqui. Seja bem-vinda, Carol. Primeira vez, acho, hein? Carol é acólita aqui junto com os meus filhos. Neide, seja bem-vinda. Patrícia Labruna, minha amiga do Rio de Janeiro. Tô aqui rezando já pelo seu encontro aí, hein, Patrícia? Sábado, hein? Domingo, né? Domingão, encontrão dos seus catequizandos. Que Maria já passe à frente para esse encontro. Vai ser muito abençoado. Seja bem-vindo, Júlio, Cláudia. Que bênção. Que maravilha que vocês estão chegando. Vai já colocando nos grupos de catequese, vai colocando também, enviando no aviãozinho que tem aqui abaixo. Maravilha. Vou enviando para todo mundo para que eles possam participar também desse nosso encontro. É isso mesmo, né, Patrícia? Crianças da catequese e fora da catequese também nesse encontro que ela vai ter. Esse Andro chegou, deixa eu chamar ele para o bate-papo. O Léo de Bragança, Soneli sempre está com a gente. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir sim, perfeitamente. Boa noite, paz e bem, meu irmão. Tudo na paz contigo? Tudo em paz, graças a Deus. Tá chegando mais gente. A Patrícia está animada com o encontro dela lá de crianças que vai ter. Vai começar com café da manhã, missa. Seja muito abençoado. Isso aí. Que maravilha. Poliana, seja bem-vinda. Ana Paula, todos os amigos que estão chegando. Boa noite, Sejam todos. Cláudia. Acabou de entrar. A Neuza, Ananda fiel desde os primeiros encontros, sempre está com a É, gente. Nossa amiga, nossa nova amiga dos posts bonitos, Totieste. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Lu, boa noite, graça e paz. Liliane, seja bem-vinda. Que bacana, gente. Tão bom ter vocês aqui. A gente fica nas terças-feiras esperando chegar esse momento e é gostoso. Esse momento de partilha, esse momento de estarmos juntos. Então vai ajudando a gente a divulgar, a mandar para mais pessoas. Maria Cristina, Marta, Adriana, Denise, sejam todas bem-vindas. lembrando que as lives sempre ficam salvas, né? Também. Boa noite, Denise. Paz e bem. Boa noite, Cris. Paz e bem. Mariane. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Quem mais está chegando? Márcia, seja bem-vinda.
Que bom ter vocês aqui, gente. Que maravilha. Vá colocando pra gente aqui de onde vocês estão conectados, qual a cidade, qual o estado, paróquia, para a gente ver até onde está alcançando o nosso bate-papo de catequista para catequista. A treta de hoje foi tranquila, não foi tão treta assim. Foi mais uma reflexãozinha. Ai, Deus. Terça-feira eu posto, eu já nem olho mais o que estão comentando, o que estão fazendo, deixo lá pra. Ai, Deus. Barato. Treta-feira. O povo ama uma treta. Gosta. Rio de Janeiro, São Sebastião, Guarulhos, Paróquia São José. Olha, eu já fui pertinho de vocês aí em Guarulhos. Fui dar uma formação. Foi ano passado. Foi ano passado. Nossa, agora eu esqueci o nome da Santa Isabel, acho que é a paróquia. Guaratinguetá, Paróquia São Francisco, Nova Lima, Pessoal aqui do Rio de Janeiro. Nossa Senhora das Graças, São Gonçalo, Bento Gonçalves. Tá frio aí? Aqui tá quente, hein? A Neuza tá falando que tá friozinho, Bento Gonçalves. Queria eu tivesse frio aqui no Rio. Tá quente hoje. Tô com toda Começou a a casa esquentar. aberta aqui. Começou a esquentar agora, eu já estou desesperado. Ananda, festa da padroeira, hoje e amanhã, isso aí, que bacana. Salvaterra, Pará. Ó, Pouso Alegre, Minas Gerais, a terra da minha mãe, Pouso Alegre. Meus pais moram aí em Cambuí, pertinho. A Cris é de Pouso Alegre, pertinho. Sempre vou até Cambuí, bem pertinho. Minas, Paróquia Divino Espírito Santo. Curitiba, Santuário Sagrado Coração de Jesus. Onde a Nanda mora é sempre frio, né? Sempre 14 graus. Olha, eu com 14 graus estaria com 200 blusas, coberta, tomando chá quente e reclamando. Meu Deus, 14 graus para mim é muito frio. Quem mais? Isso, do ladinho de Pouso Alegre. Ah, a Patrícia está comigo, ela ama o calor também. Somos da turma do time calor, Jessiane. Não, não gosto não. Deus que me perdoe. Mas eu prefiro frio. As coisas parecem que não funcionam direito pra mim quando tá calor. Verdade. Vamos começar então? Vamos nessa. Você tá com a oração aí ou eu abro aqui? Tô com ela aqui. Ah, então tá bom. Tá, irmão? Vamos rezar, povo de Deus. Pedir que o Senhor abençoe esse nosso encontro, essa nossa Santa Terça-feira, no qual a gente se dedica a trabalhar pelos catequistas do nosso Brasil. Vamos juntos rezar, então. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe, somos famílias de Deus. Reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista,
para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos, cheios de confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa mãe, Maria Santíssima, e confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal que está entrando, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista. Vamos clicar no aviãozinho, convidar mais catequista. Lembrando que toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos o nosso encontro marcado aqui no Instagram. Maravilha. Hoje nós vamos conversar um pouco, bater um papo sobre a comunhão da comunidade de catequistas. Então, acho que é algo que talvez não seja muito conversado, muito debatido, mas é um ponto importantíssimo. A comunidade de catequistas. Nós caminhamos, às vezes, por anos, junto com os nossos irmãos de comunidade, os nossos irmãos catequistas, e às vezes pouco sabemos sobre eles. É uma tarefa, às vezes, árdua, fazer com que a equipe de catequistas seja unida. Então é nesse sentido, é neste caminhar que nós vamos hoje conversar um pouco. Eu vou trazer para vocês uma palavra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois vou trabalhar três passos importantes para que a gente possa viver a comunhão entre a comunidade de catequistas. Então eu convido você, quem tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, ou se quiser apenas ouvir, fique muito tranquilo também, e dá para a gente fazer desta forma. A palavra que nós vamos ouvir hoje, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 17 a 26. Lucas 5, do 17 ao 26. Lembrando que durante a live, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algo, tem uma caixinha de pergunta, tem um pontinho de interrogação, logo na sua barra abaixo ali. Pergunte por ela. Por quê? Ela fica fixa e nós conseguimos ver. Se você pergunta nos comentários, ele passa e o Gisandro ainda é muito novo, ele pode pegar e ver. Mas eu já não enxergo mais. Ver essa letrinha pequenininha aí, ó, passa batido. Como diria um amigo meu, já sou um senhorzinho de óculos bifocal, então nada que eu enxergue muito bem às vezes. Então, coloca na caixinha de pergunta que a gente consegue achar, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus então? Lucas 5, do 17 ao 26. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca,
tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram no terraço e, através das telhas, desceram com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico: Levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou apaixonado por esta palavra. Na verdade, o Evangelho de Lucas, como muitos dos meus amigos aqui que já nos acompanham há bastante tempo, sabem da minha predileção pela forma como Lucas narra os acontecimentos. Apesar de que nos últimos tempos eu tenho observado um pouco mais, com carinho, a forma como Mateus escrevia também. Mas esse é um assunto para depois. Mas o que me chama muito a atenção, e é o que vai trazer o sentido para o nosso tema hoje, da comunhão entre os catequistas, é que não tinha jeito daquele paralítico chegar diante de Jesus por conta da quantidade de pessoas que tinham ao redor dele. Imagina, um homem paralítico, cheio de dificuldades, como que ele chegaria diante do Senhor se não fosse com a ajuda dos seus amigos? E aí que entra o papel da comunidade. Sozinhos, muitas vezes, nós, com as nossas paralisias, sejam elas de qualquer forma, espirituais, físicas, emocionais, muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar do Senhor. Ou ainda, os nossos que estão ao nosso lado não conseguem se aproximar do Senhor por conta das paralisias. E o que acontece muitas vezes? O julgamento. Nós olhamos para as pessoas e não vemos elas como capazes ou merecedoras de se aproximar do Senhor. Elas se tornam apenas pessoas que não deveriam chegar perto do Senhor. Porque elas não são tão boas quanto eu. Porque eu caminho, eu vou à missa, me confesso, rezo, tenho imagens de santos na minha casa, leio bons livros, então eu mereço mais que os outros se aproximar do Senhor. Então, quando vem alguém com algum tipo de paralisia ao meu lado, eu não faço como esses amigos que dão um jeito de colocar a pessoa diante de Jesus. Sobe um terraço, abre o telhado e coloca a pessoa na frente de Jesus.
Olha a ousadia. Ousadia. Eles foram completamente ousados, esses amigos. E tiveram a coragem de, sem saber, ou melhor, alimentados pela fé, acreditando que o Senhor podia fazer algo, abriram o telhado e desceram aquele homem diante do Senhor. Só que Jesus, ele sempre nos surpreende. Quando nós imaginamos que, de imediato, ele curaria a paralisia daquele homem, Jesus ele vai sempre muito mais além do que nós. Muito mais além do que a nossa imaginação é capaz, ou até daquilo que nós estamos pedindo. E eu acredito que já aconteceu com cada um de vocês. Nós estamos pedindo algo para Deus, parece que aquilo não aconteceu, só que se você faz uma reflexão e olha um pouco mais lá na frente, o que Deus te deu foi muito melhor do que você pediu. Te livrou, às vezes, das bobagens que você pediu e te deu algo muito bom. Então, no momento que aquele paralítico ele está diante do Senhor, Jesus olha para ele com misericórdia e busca a salvação daquele homem. Ele foi além da cura física. Ele perdoou aquilo que paralisava o seu coração, a sua mente, a sua fé. Talvez nem ele acreditasse tanto quanto os amigos dele que o colocaram diante de Jesus ali. Talvez na subida, subindo o terraço, ele possa ter olhado para os amigos e dito assim: gente, para, que bobeira. Ele não vai fazer nada comigo. Ainda mais abrindo o telhado e eu descendo na frente. Eu não sei. O que será que passava na cabeça daquele homem? Aí ele para diante do Senhor. O Senhor o olha fixamente. Imagina o olhar penetrante do Senhor e diz para ele: teus pecados estão perdoados. A cara de interrogação, né, dos fariseus, dos próprios amigos e dele, devia ter ser tremenda, né? Queria ser uma mosquinha para estar lá olhando. Ou melhor, né? Às vezes eu estaria lá, estaria junto, né? Falando, ué, o cara se coloca paralítico na frente de Jesus e ele fala, os teus pecados estão perdoados. Mas aí, Jesus, para manifestar e mostrar que o Filho de Deus tem poder, além de ter perdoado os pecados, ter dado a salvação para aquele homem, ele diz: levanta-te e anda. Mas já não é um levantar comum. Já não é um levantar como antes. Ali sobe uma nova pessoa. Com pernas novas, físicas, sim, mas muito mais do que isto. Livre do pecado. Livre da podridão que o pecado, que os vícios, que todo mal nos coloca. Liberto. E a nossa comunidade de catequistas precisa caminhar neste rumo. No rumo de conduzir um ao outro a esta liberdade. Porque nós sabemos, meus irmãos, ora sou eu que sou paralítico, ora é meu irmão. Nem todos estão sãos ao mesmo tempo. Nós somos limitados. Quantas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus está colocando diante dos nossos olhos? E aí entra o papel da comunidade de catequistas. Agora, nós podemos pensar assim, e talvez alguns de vocês possam até estar pensando aí. Peraí, mas não existe uma comunidade de catequistas onde eu estou? A gente se reúne no começo da turma, organiza as fichas, a papelada, passa um tempo, a gente se organiza para ver quais são os catecúmenos,
quando serão batizados, a organização. Passa outro tempo, resolvemos fazer um encontro de catequizandos, um dia de dinâmica, de festas, um 12 de outubro, fazer um dia das crianças com eles. Nos reunimos depois para acertar os detalhes da primeira Eucaristia, acertar os detalhes do Crisma. Mas e a vivência como comunidade? Não existe. Ela é apenas no papel. Ah, quem são? O padre pergunta lá na frente, no dia da primeira Eucaristia. Quem são os catequistas da comunidade? Levanta a mão, vem aqui, vai receber uma bênção. Vai todo mundo lá na frente, você dá uma olhadinha para o lado, tem gente que você nem sabe direito quem é. Não compartilhou, não conviveu, não trocou experiências. Para ter carregado aquele homem até o topo do telhado e ter descido ele diante de Jesus, isso requer intimidade. Não foi do nada. Eles não se encontraram 2 vezes no ano e tomaram a decisão, vamos pôr esse cara lá no telhado e descer na frente de Jesus. Tinha intimidade, tinha contato, tinha afeto, tinha amizade, tinha coragem de se arriscar pelo outro. Era carregado de simbolismo e de detalhes. Não era só vamos dar uma de doido aqui, vamos descer um lá na frente. Não. É como uma família que briga pelo outro, que luta pelo outro. E agora? Como é que está a tua comunidade de catequistas? Mas um detalhe importantíssimo nessa reflexão que nós estamos fazendo hoje. Não pense, e por favor, na culpa do teu coordenador, na culpa dos outros catequistas, não. Nós vamos ter uma conversa conosco mesmo hoje. Só eu, Rodrigo, respondo para mim, Rodrigo. O que é que eu faço para que exista uma comunidade de catequistas? Porque nós somos espertinhos, né? É tranquilo para transferir a responsabilidade para o padre, para o coordenador, para esse papa que está aí agora, para esse bispo que está aí agora. A gente é facinho para falar isso, né? Não, a conversa é conosco. O que eu faço para ter uma comunidade? Então nós vamos trabalhar a partir de agora alguns passos importantes para que a gente possa começar a pensar em uma comunidade de catequistas. Só fazer um parênteses aqui, nossa amiga Gislaine está passando por aqui as minhas orações, ela falou, ela só passou rapidinho. Depois você assiste com a gente, Gislaine. Seja bem-vinda sempre. Que legal. Vamos lá. Vamos trabalhar então 3 pontos. O primeiro deles, vencer o individualismo. É o primeiro de todos. Quando eu começo a falar do individualismo, eu vou começar falando ele de uma forma geral até fora da igreja. Nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais individualista. Os apartamentos novos que estão sendo construídos, eles possuem cozinhas mínimas, com mesas pequenas, porque a nossa sociedade ela já é uma sociedade individualista. Já não se tem mais mesas grandes para partilhar um jantar, um almoço. As famílias não comem juntas. Cada um toma o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, cada um no seu horário. Casais que não têm filhos, por opção. Então a nossa sociedade ela está sendo conduzida a esse individualismo.
E como nós somos igreja e estamos inseridos na comunidade, a gente acaba replicando estes comportamentos dentro da catequese, com a nossa comunidade de catequista. É individual. Eu dou catequese para minha turma e ponto. Tive uma boa ideia de uma dinâmica? No partilho. Vai dar muito trabalho, ter que explicar para todo mundo, ter que falar. Tem gente folgada que vai pedir que eu recorte para ela também. Então, melhor nem falar. Não vou mexer com ninguém. Eu vou ficar sozinho. Eu vou fazer a minha dinâmica, a minha ideia que eu tive para a catequese e não vou partilhar, não. Dá trabalho. Enche o saco falar para o outro. Então, eu vou sozinho. Então, esse individualismo da sociedade vai aplicando sobre nós. Então, nós precisamos ter o trabalho de quebrar isto. Só que, tem que partir do padre, tem que partir do coordenador. Não. Quem disse isso? Eu vejo muito. Estava refletindo, né, mês passado, eu refleti bastante sobre a vida de Padre Pio. Tudo que ele fez, tudo que ele. Toda a obra, né, dele. Ele nunca foi pároco, ele nunca foi superior da comunidade dele, ele nunca teve um cargo. E olha a revolução que esse homem fez. Às vezes nós, como catequistas, transferimos as ações para o padre e para o coordenador. Lembra da musiquinha? A começar em mim, quebra corações? Não é a começar no padre e a começar no coordenador, é a começar em mim, quebra corações. Para que sejamos um, como tu és em nós. Bonitinho cantar, né? Dificinho de viver, né? A começar em mim, quebra coração, para que sejamos um, como tu és em nós. Vencer esse individualismo para formar uma comunidade de catequistas é um passo difícil, porque a sociedade está caminhando para outro rumo. Então nós precisamos ser firmes e começar a quebrar estas barreiras. Lutar para isso. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Eu estou assistindo aquela série The Chosen. Não sei se alguns de vocês estão assistindo. E conta, né? Começa contando desde a escolha dos apóstolos, né? Como eles viviam ali em comunidade. Não era fácil, não. Cada um veio de um canto. Imagina, um pescador, um publicano cobrador de impostos, um zelote que lutava, que queria revolução, um que era todo zen, todo paz e amor, porque era discípulo de São João Batista. Então, assim, pessoas completamente diferentes. Só que precisavam caminhar juntos. A mesma coisa é a nossa comunidade de catequistas. E uma das coisas importantes para a gente também poder vencer esse individualismo, esta vida individual, a série, a Maria Cristina está perguntando, chama The Chosen, Os Escolhidos, né, em inglês. Muito boa, você tem que baixar um aplicativo específico e daí dá para assistir por ela. Ela espelha na televisão, você consegue assistir. Depois a gente coloca no nosso grupo lá no Telegram, eu coloco o link para vocês. Né? E é isso, a Claudinha comenta aqui, cada um com a sua história. Só que sabe o que acontece muitas vezes? A gente não consegue dialogar, não consegue falar com as pessoas, porque a gente conversa com o passado das pessoas. Aquele lá era assim. Aquele lá sempre foi desse jeito. Só que a salvação está no hoje, agora.
Ah, aquela pessoa não dá certo, já trabalhei com ela. Para de dialogar com o passado da pessoa. Nem ela está lá, nem você está lá. Nós estamos aqui agora, no presente. Vamos dialogar com o presente. Existe um livro muito interessante do C.S. Lewis, ele é chamado Cartas de um diabo ao seu aprendiz. O livro é interessantíssimo. E como que é o enredo dele? É um diabo ensinando o seu aprendiz, o diabinho, a fazer maldades, a ser um diabo. Ele está ensinando lá. Mas é muito didático para nós. C.S. Lewis escreve de uma forma maravilhosa. E ele vai contando, né, como ele deve se comportar, como ele deve provocar a humanidade, tentar. E chega um determinado momento que ele fala assim: uma das coisas mais importantes que você precisa aprender como um diabo é não deixar a humanidade viver no presente. Porque Deus está ali e age ali. E eles ficam na presença do Senhor quando eles estão no presente. Faça de tudo para que eles fiquem ansiosos, pensando no futuro, ou deprimidos, pensando no passado. Olha só a estratégia do inimigo. Vamos fazer com que as pessoas vivam extremamente no futuro ansiosas ou no passado deprimidas. E isso nos faz ser individualistas, porque ninguém é bom, porque a gente julga todo mundo pelo passado e não quer trabalhar com ela. Imagina como foi para Pedro, um judeu, trabalhar junto com Mateus, que era um cobrador de impostos, ou seja, alguém que traía o povo. Era fácil? Como que ele ia trabalhar com alguém que ele não gostava? Mas trabalharam, fizeram um bom trabalho e em 12 levaram o evangelho para o mundo todo. Então, como primeiro passo, nossa grande luta é vencer o individualismo. Segundo ponto, a oração comum. A oração comum. Rezamos juntos? Às vezes nossas orações, nossos encontros, malemar dá tempo de fazer o em nome do Pai, porque já tem um monte de problemas para resolver. Burocracias, fichas, batistério das crianças, reuniões, encontro com os pais, lembrancinhas, gincanas, material, implantação da IVC quando está fazendo, mil e uma coisas, menos oração. Com a graça de Deus, nós começamos aqui no nosso santuário, este ano, ter momentos específicos de espiritualidade para os catequistas. Não se toca no assunto de organização, de detalhes com os catequizandos, nada. Nós juntamos todos os níveis, batismo, pais e padrinhos, né? Catequese para pais e padrinhos, catequese com crianças, catequese com jovens, com os adultos, e levamos só os catequistas. E aí a gente tem um dia de espiritualidade. Convidamos alguém para conduzir esse momento para a gente, para que a gente reze, se coloque diante do Senhor. A gente começa com uma Eucaristia, depois passa por algumas reflexões, rezar juntos. Como é bom sentar, parar, rezar juntos, sem outros temas. É só rezar. Quantas vezes o Senhor, em sua caminhada, ele dizia para os apóstolos que ia se retirar para orar. E nós que não somos Jesus, queremos fazer tudo sem rezar.
Às vezes, nós buscamos lá aquele primeiro ponto que nós acabamos de falar, o individualismo. Mas eu rezo. Mas você reza em comunidade? Combina um horário para rezarem juntos, uma dezena do terço. Uma dezena. Não estou falando para rezar 1000 Ave-Marias, o Rosário. Não, não. Uma dezena. Começa assim. Olha, gente, todo dia, qual que é o horário que todo mundo já está prestes a ir dormir? 10 da noite, 11 da noite, uns já chegaram da faculdade, outros já pararam com os afazeres domésticos, já chegou do trabalho. Vamos rezar todo dia, 10h30 da noite, uma dezena, todo mundo junto? Aí coloca lá no grupo para dar uma animada. Ah, estou rezando aqui, gente. É tão bom. E nós vamos crescendo como comunidade, porque a oração vai fortalecendo. E aí nós seremos capazes de, quando for preciso, quando alguém estiver paralisado, pegar a maca, subir no teto, abrir os telhados e colocar diante de Jesus. Porque a gente reza junto, vai criando essa sintonia. A sintonia que uma comunidade de catequistas precisa ter. A Claudinha diz aqui, não podemos colocar as obras de Deus à frente do próprio Deus. É real isso. Às vezes a gente está tão atarefado em evangelizar que a gente não lembra de Deus. Só isso. Tem tanta coisa para fazer na catequese. Se der tempo, eu falo com Jesus. Jesus, socorro. Nós precisamos ter esses momentos de partilha e de oração. Precisamos ter esses momentos em que a gente consiga falar com o Senhor. Para criar intimidade, para criar proximidade com os nossos. Então, este é o segundo ponto. O terceiro, ele complementa o primeiro e o segundo. Quando nós estamos dentro da mesma missão, nós temos uma obrigação, e é o terceiro ponto: conduzir o outro à santidade. Meus irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, não vão perguntar só dos nossos catequizandos. Jesus não vai perguntar somente dele. Vai perguntar: e aí? E os parceiros? Cadê a turma? Cadê os outros? Vocês não estavam dentro da mesma barca? Jesus não via quando o padre chamava lá na frente para receber o envio dos catequistas no último domingo de agosto, subia toda a turminha, eu quero a turminha toda junto aqui, cadê? Eu ajudo? Eu conduzo o meu irmão à santidade? Ou permito que entre as rixas, as diferenças, as vivências do passado, a famosa frase, o meu santo não bate com aquele outro, e não conduzo o meu irmão à santidade? No final das contas, a única coisa que a gente precisa fazer é apresentar Jesus, colocar os nossos que estão ao nosso lado diante de Jesus. A gente tem tanta técnica, eu tenho tanta formação, tanta coisa que eu fiz. Meu amigo Gessiandro tem tanta coisa, tanto título que nós temos de graduação, de pós-graduação, de encontros, de tempo. Isso aí nós não levamos. A hora que nós estivermos diante do Senhor. São ferramentas boas, úteis, vale a pena, é legal. Mas ao final das contas, como diz São João da Cruz, examinarão apenas o amor. Se nós amamos, se nós conduzimos o que estão ao nosso lado ao Senhor, a nossa família, nossos catequizandos, os catequistas, temos tanta força às vezes para
falar mal do nosso pároco, falar mal dos catequistas que estão ao nosso lado, mas não o conduzimos à santidade. Somos ferozes nas redes sociais para defender o político de estimação, mas não defendemos o catequista que está do nosso lado batalhando. Não defendemos nosso pároco. Então é preciso ter essa força de querer, de desejar e de fazer a condução dos que estão ao nosso lado até o Senhor. Preciso coragem. E um detalhe importante que a gente precisa ter em nossa mente é que muitas vezes nós olhamos para os outros catequistas ao nosso lado e dizemos assim: como que essa pessoa é catequista? Nós precisamos ter uma coisa em mente. Todas aquelas pessoas que Deus chama é porque Ele quis. E se Ele quis, é porque aquela pessoa está pronta e no momento certo Ele vai dar as forças necessárias para que ela cumpra a missão. Às vezes aparece o Rodrigo lá, todo bonitinho, cheio de títulos, cheio de coisas, fala, fala, fala. Chega uma pessoa extremamente simples e evangeliza aquele outro. Porque ela soube como conduzir aquela pessoa à santidade. Somos responsáveis pela santidade também dos que estão ao nosso lado. Então não tenha medo de dividir conhecimento, de rezar junto, de buscar as virtudes juntos. Não tenha medo, porque assim nós vamos conseguir criar a comunidade de catequistas e poder vivenciar juntos. O céu é para todos, como diz São José. José Maria Escrivá de Balaguer, né? Juntos ao céu, nem que se for a pauladas. É isso mesmo, Claudinha. Aqui, ó, São José Maria Escrivá. Ali na minha mesa tem o Caminho, também sempre leio bastante dele. É cada paulada que a gente toma, né? Mas olha, nós precisamos ter esta consciência. Precisamos ir juntos para o céu. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Ah, quando eu soube que estaríamos juntos, pensei em desistir. Agora você falando tudo isso. É uma amiga que comenta sobre trabalhar com pessoas difíceis. Ai, dá até aquela coceirinha na cabeça, não dá? Mas é instrumento de santificação, meus irmãos. Às vezes a gente é chato para os outros. É que, às vezes, da nossa ótica e da nossa perspectiva, a gente é muito bom. Mas você pode ter certeza que para alguém, vou usar o português claro, tá? Às vezes aqui no De Catequista para Catequista eu não uso muito, falo mais nas formações, mas a gente às vezes é uma porcaria na vida das pessoas. E a gente se acha muito bom. Se acha muito bom. Então é preciso, às vezes, dar uma olhadinha no espelho e se reconhecer. Ver que a gente não é tudo isso. E às vezes nós somos pedra de tropeço para alguns irmãos. E não cumprimos esse terceiro item aqui que eu falei para vocês. Não conduzimos o outro à santidade, mas o afastamos. Então é um processo. É claro que a gente não consegue viver isso de um dia para o outro. É lógico que é uma luta, que é uma batalha. Mas que bênção, que graça a gente conseguir viver junto assim. Então que nessa noite, nesse de catequista para catequista, nós possamos ter em mente aquelas pessoas com as quais nós não queremos caminhar. Para que a gente faça um exame de consciência, mude a postura. Às vezes a cara de nojo parte da gente, viu? Aquela pessoa se aproxima, a gente já dá aquela torcida de cara, já responde atravessado, já não trata. Às vezes você está sorrindo com quem você está conversando, a pessoa chega assim, fala. Às vezes somos nós.
Até porque, aquela máxima, né? Eu não consigo mudar o outro, eu consigo mudar a mim. Então eu vou dando passos, eu vou fazendo, eu vou construindo pontes ao invés de muros, né? Então isso é muito importante. A Claudinha coloca, além da oração, como aquebrantar o coração do irmão que não compreende a vida fraterna? Gestos de simpatia, de caridade, de servir o outro. Olha Jesus, o povo pronto para trair ele estava lavando o pé do povo. Um ia trair, os outros iam sair correndo, outro ia negar, e ele ali lavando os pés. A gente não quer lavar pés das pessoas. Quero ser bajulado, reconhecido. Eu me lembro alguns catequistas que até me reportaram tristes que no último mês de agosto o padre da paróquia não citou o nome dos catequistas na missa no dia dos catequistas. Olha, gente, se a gente parar para pensar mesmo, por um lado, isso é uma bênção. Não ser reconhecido é uma bênção. Às vezes a gente procura méritos. Eu quero que reconheçam o que eu faço pela comunidade. E o reconhecimento, sabe onde é? Pendurado numa cruz. Às vezes nós queremos, vamos bater palma para os catequistas. Que belo trabalho, que bonito. Para quê? Para que louros? Para que fama? Nós precisamos de céu. Nós precisamos de sacrifício. E às vezes vão nos perseguir. Quantas vezes aqui nas redes sociais, com os nossos trabalhos, o Gessiandro também passa bastante por isso, pessoas que vêm acusar os nossos trabalhos, que vêm dizer que não serve para nada, que é bobagem, que milhares de coisas que vêm dizer. Tinha um rapaz que perseguia Gessiandro e eu ano passado, e dizia que a gente não tinha autorização do bispo para estar falando, e falava um monte de coisa. Até que ele parou, cansou, acho, porque viu que a gente não desistia, né? A gente só continuava fazendo mais, então não tem como. A Cláudia fala aqui, ó, que Deus cresça e eu diminua, né? Que ele cresça e eu diminua. Então essa pode ser até, vamos criar agora, desses 3 passos que eu falei, vamos fazer o 4º passo, que passa a ser esse. Que ele cresça e eu diminua. Com a participação da Cláudia, que me ajudou a pensar isso. Vou mudar minha palestra agora por conta de você. 4º ponto. Que ele cresça e eu diminua. Até fecha, né, esse processo, né? Completa esse pensamento. Nos tira do individualismo, nos coloca a serviço do outro, nos coloca em oração e com a responsabilidade de conduzir o outro à santidade. A gente só entende isso se o meu foco é que Cristo cresça e eu diminua. Olha, ficou bom. Ficou bom. Porque nos dá um guia, né? De uma vida comunitária e de santidade. Tomara, meus irmãos, que a partir desse encontro a gente saia com uma reflexão de querer ajudar o outro e trabalhar com aqueles que são difíceis para nós. Que a gente saia com a alegria de servir. E é bom quando a gente começa a construir laços, começa a construir comunidade. Aquela pessoa, às vezes, que é distante de você, vai te fazer tão bem para a tua vida. Às vezes vai ser tão parceiro, vai ser tão gostoso. Sabe aquela pessoa que você só fala oi e depois de um tempo vocês se encontram? É como se fossem amigos há tanto tempo. Eu não lembro se é no Pequeno Príncipe que fala isso, não me lembro. Que os amigos, eles não. Ele tem uma frase como que é: os amigos sempre existiram, eles apenas se encontram, algo nesse sentido, assim. Então, às vezes, a gente está
nessa jornada e precisa se abrir mais para encontrar mais amigos de caminhada. Amém? Amém, meu irmão. Estou aqui tentando acompanhar as mensagens. Mas todos estes pontos, eles são importantes. Essa importância da comunhão, tantos documentos falam isso. O documento mesmo de Aparecida, 2007, ele vai falar, né? Não existe discípulo de Jesus individualista, né? No seu mundinho. Ser discípulo de Jesus é viver em comunhão. E é essa comunhão que a gente precisa assumir. Não é fácil, nós sabemos que viver em comunhão, construir fraternidade, construir comunidade é complicado, requer paciência, discernimento, muita força de vontade, mas essa é a proposta de Jesus. Ele chama os discípulos não para que sejam individualistas, mas que possam assim também construir comunidade. Ele envia os discípulos 2 a 2, mais uma vez para mostrar a importância do outro e a construção da comunidade. E também essa proposta, né, a proposta do Concílio Vaticano II retoma muito essa questão da comunidade cristã, não só a comunidade de catequistas, mas a comunidade de um modo geral, como é importante, porque é nessa comunidade que nós vamos entender o que é ser cristão, o que é dar testemunhos em pequenos grupos, para assim testemunhar lá fora, digamos assim. Né? E para a gente também fechar esse pensamento, que a gente saia também com essa reflexão, não querendo que os outros tenham o comportamento. Né? Às vezes a gente ouve homilias, ouve coisas esperando que os outros façam, os outros nos acolham, como se eles estivessem entendendo o seu processo de espiritualidade. Não, muitas vezes nós vamos fazer o bem e vamos ser recebidos à tapa. Muitas vezes nós vamos desejar fazer algo para acolher aquela pessoa e ela não vai nos receber. Ela não vai aceitar e às vezes ela pode até piorar, mas o nosso papel é sempre fazer o bem. Amar os inimigos. Não é fácil. Né? Falar aqui, claro que é mais fácil. Vivenciar é duro, né, quando a gente enfrenta. Mas é importante. Um outro detalhe, o Dissendo falava da comunidade. Quando o ressuscitado aparece pela primeira vez, ele aparece para a comunidade. Tomé não estava em comunidade. Ele não o viu da primeira vez. Só quando ele está de novo na comunidade é que ele vê Jesus. Então não adianta a gente às vezes procurar no individualismo. Precisamos procurar em comunidade o Senhor. E assim, uma coisa que eu acho engraçado, muita gente às vezes fala assim, você tem material X ou material Y? E aí eu falo assim, você quer que eu te ensine a fazer? Porque eu acho que ser comunidade é realmente isso, né? A gente partilhar os nossos dons e mostrar que o outro também ele é capaz de aprender. Tem pessoas que têm uma certa predisposição ou inclinação para aprender coisas mais fáceis ou ser mais criativo. Mas quando a gente está em comunidade, nós conseguimos ajudar o outro também nesse processo, né? De aprender, de conhecer um pouco mais. É demorado? É demorado. Você tem que se reinventar, você tem que procurar novas formas de ensinar aquilo que parece ser simples. Tem que fazer isso. Mas é dessa forma que nós vamos ajudar o outro também a se desenvolver como pessoa. Os próprios discípulos de Jesus estavam com ele acompanhava Jesus, olhava os milagres, etc e tal, mas ainda não sabiam rezar. Jesus vai e ensina os seus discípulos a rezar. Então, esse processo de caminhar junto, de ensinar, né, de fazer acontecer, isso é próprio dos discípulos de Jesus, que é próprio da nossa missão. Né? Nós ensinamos aos nossos catequizandos sobre as coisas de Deus, sobre o testemunho, só que é preciso um processo antes, né? Que é o nosso próprio testemunho, a nossa própria vivência daquilo que nós transmitimos para os nossos catequizandos.
E é justamente na comunidade e a partir da comunidade que nós vamos entender, né, a proposta cristã. Nós vamos entender o que é ser cristão. E essa dimensão comunitária da fé, comunhão, é algo muito forte. Nós estamos aí no contexto pandêmico, porque a pandemia ainda não passou. Nós estamos num contexto pandêmico onde as pessoas ficaram cada vez mais isoladas. Quem já era individualista ficou ainda mais. Quem já era estressado ficou ainda mais. Por que que a gente encontra tantos conflitos dentro das redes sociais? Porque as pessoas estão agitadas, feridas, machucadas, enfim, várias outras questões. E aí as pessoas usam dessas informações, desses meios, para poder jogar para fora, né? Pôr para fora as suas angústias, etc. E tal. E na comunidade nós vamos entender que o nosso pôr para fora, o nosso desabafar, é muito mais saber enxergar o outro, saber estender a mão para o outro. E essa é a nossa proposta e, ao mesmo tempo, é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que a igreja tem os seus subsídios, os seus materiais, as instruções. Os próprios documentos da igreja sempre falam da importância da comunhão no seu espaço territorial, paroquial, diocesano, etc. e tal. Mas, às vezes, a nossa falta de paciência ou a falta de querer criar comunidade nos impede de, às vezes, de conversar com o outro, saber mais informações, nos impede também de estarmos juntos em formação, partilhando o dom da vocação. Então, falar de comunidade hoje é algo assim muito importante para nós. Por que que muitas vezes as nossas formações, a nossa catequese não acontece? Porque antes de passar um conteúdo, nós precisamos aprender juntos. Antes de falar sobre a fé, eu preciso conhecer a fé. E essa fé eu conheço na comunidade, em comum, em união com o outro. Por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que deveria ser natural. Falar de Cristo deveria ser natural, porque nós somos cristãos. Falar da igreja deveria ser natural, porque nós nascemos da igreja. Falar sobre humanidade deveria ser natural, porque existiu ou existe alguém mais humano que Jesus? Não existe. Então, se nós nos distanciamos da comunidade, nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos de Cristo, nós nos distanciamos também dos nossos irmãos e irmãs. E os sacramentos, todos eles, é um convite à comunidade, é um convite a um testemunho, é um convite a sermos um outro Cristo também na vida dos nossos irmãos e irmãs, né? Sempre, né? Isso é uma belíssima reflexão, né? Todo sacramento ele é para a comunidade, né? A gente é perdoado dos nossos pecados para viver melhor com os nossos irmãos. O padre recebe a ordem para servir. Nos casamos para servir como família, né? Para fazer feliz a minha esposa, mas também como casal servir a comunidade. Somos crismados para poder, através do envio do Espírito Santo de Deus, né, levar Cristo para todos. É justamente isso, né? Os sacramentos nos condicionam a isso. Né? E é maravilhoso pensar que precisamos estar em comunidade. Precisamos. Nós precisamos do outro, né? Não dá para viver sem o outro. Isso é fato. Nós podemos até nos isolar no nosso mundo, mas não dá para viver sem o outro. Não dá para viver sem uma relação com o outro. Essa é parte da nossa vocação. Falando em comunidade, falando do outro, me fez lembrar do Evangelho de domingo passado, onde Jesus cura os 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer, voltou para louvar, voltou para conversar com Jesus. E às vezes nos falta isso também, essa gratuidade de agradecer o outro pela presença, pela capacidade de me ajudar, porque fez isso e aquilo por mim, porque me ensinou um pouco mais sobre a fé. E a gente encontra isso aqui, né? Eu encontro isso direto, quase que todos os dias. Pode me ajudar nisso, nisso, nisso? Posso. Tá, recebeu a benção, tchau. Né? E não é isso, né? A gente tem que saber também olhar para o outro, né?
ser próximo do outro, caminhar junto com o outro, agradecer o outro pelas aquilo de bom que ele faz, mostrar que o outro pode ser ainda melhor do que ele já é. E aí, às vezes, o nosso comportamento de catequista, ele não mostra aquilo que nós buscamos anunciar. E tudo isso é porque nos falta compreensão do que é ser cristão, do que é ser comunidade. Não que nós estejamos buscando méritos, jamais. Mas algumas coisas fazem parte, ou deveriam fazer, parte da nossa vida. Como dizer um bom dia, uma boa tarde, um muito obrigado, como você está. São coisas básicas que a gente aprende nos primeiros anos de vida, que deveria ser natural também para nós. O meu pároco, o Padre Márcio, ele sempre diz isso, né? Como é preciso ser gente antes, né, de querer ser cristão. Às vezes tem gente que não é gente. Ele fica doido quando chega alguém, não cumprimenta, não fala bom dia, essas coisas. Ele quer ver o homem doidar assim, e ele tem muita razão, tem muita razão. Porque a gente precisa, né, ter esses detalhes. Ah, eu sou assim mesmo. Então muda, que é feio pra caramba. As pessoas falam, ai, é meu jeito, de manhã eu não converso. Muda, deixa de ser chato, né? Vamos A síndrome converter. da, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, É, eu cresci assim, assim. realmente. É Mas isso, meu são irmão. pontos que nós precisamos pensar e repensar e buscar mudar na nossa vida, né? Nós, como Precisamos. catequistas, eu acho que o que mais exige de nós, catequista, além do conhecimento da própria fé, é o testemunho, nosso testemunho. Então, assim, são pontos importantes e esse testemunho ele se dá a partir do momento que eu estou disposto a estar cada vez mais próximo de Jesus. E se eu entendo e me reconheço como vocacionado, eu vou entender que a comunidade é importante, que o outro é importante, que participar da Santa Missa é importante e enfim, tudo isso é ter uma boa compreensão sobre a nossa vocação, né? Amém. É isso, meu irmão. 9h05 da noite. Quase 9h05. Passa voando, né? Passa voando. Não se esqueçam de tirar um print da nossa tela, marcar nos seus stories, marca lá catequese DH e pensar catequese. E aí a gente vai divulgando, mandando para mais pessoas, para que chegue até todas mais pessoas nossas reflexões aqui. E para você que ainda não conhece o nosso canal no Telegram, lá nós temos um canal onde tem todas as lives, tudo que foi feito. Nós também, depois que termina, amanhã nós colocamos no YouTube. Isso daqui vai para o YouTube também. Então, assim, tem diversos caminhos para você visitar. E de repente você está procurando algum tema e não consegue encontrar. Às vezes o Instagram fica um pouquinho confuso de você achar, né, as lives. Vai lá no YouTube, ou do Pensar Catequese ou da Catequese DH. Ah, quero saber um pouco mais sobre o lúdico na catequese. Não entendo como funciona a IBC. Vai lá e tem várias lives sobre IBC. Ah, quero saber sobre contação de histórias. Tem de tudo. Com a graça de Deus, neste um ano que a gente está aqui, muita coisa aconteceu, já. Muita bênção. Né? Então, aproveitem. Está lá gravado e ninguém tira. É isso aí. Eu já disponibilizei o mapa mental dessa live lá no nosso canal oficial de Catequista para Catequista. Já está lá em PDF. Só entrar e baixar. Ah, eu não sei como eu entro no canal de vocês. Na biografia do Instagram do Pensar Catequese e do Catequese Desenvolvimento Humano, tem o link lá em azulzinho. Clica naquele link que você vai abrir lá algumas abas. Aí clica lá no nome de Catequista para Catequista, que já está lá todos os materiais das lives e também o link de acesso a elas. O Rodrigo mencionou um livro ao longo da live, é esse daqui, ó. É esse mesmo. É esse daqui. Eu marquei também lá nos stories, para quem quiser depois ver, e vou disponibilizar no canal também.
bom? É impressionante como a gente lê as mesmas coisas. Eu tô vendo os teus livros, opa, tô vendo os teus livros, quase que os mesmos dos meus aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. É Ai, por ai. isso a sintonia. Funciona. Engraçado. Mas é isso, gente. Ah, só um detalhezinho, se alguém quiser se aprofundar em Mariologia, acabei de lançar um curso lá, tá? Só ir na minha bio lá, está disponível. É um curso com 4 aulas, é rápido, direto, mas bem profundo. Vou falar sobre Maria, prefigurações no Antigo Testamento, no Novo, sobre os dogmas marianos, sobre as aparições. Então, é um curso para você aprofundar e conhecer em 4 aulas. Aí, além disso, você vai ter todo o material em PDF, que pode ser aplicado na catequese, e mentoria no WhatsApp, não tem dúvida, alguma coisa, estou sempre à disposição. Se tiver um interesse, só correr lá no nosso no Instagram, que tem um link para você entrar. Tá bom? Muito bem, aproveitem. Mariologia é um tema muito interessante, uma das melhores disciplinas que eu estudei na faculdade. É fantástico. Então vamos encerrar o nosso encontro pedindo a proteção de Nossa Senhora, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela possa nos ensinar o que é construir comunidade, o que é dar testemunho da fé em Jesus Cristo, e que possamos, assim, sermos verdadeiros catequistas. Por isso rezamos a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira da semana que vem, com a graça de Deus. Tchau, tchau, meu irmão. Tchau, tchau, povo de Tchau, Deus. Deus. Tchau, povo de Deus. Tchau, tchau.